Essa é a história de Shigeru. Um homem muito feio, mas que sempre teve orgulho de sua cara. Por isso pôs como seu lema de trabalho a ideia de que mesmo sendo feio pode fazer um bom serviço se fizer os outros sorrirem, e assim seguiu sua vida. O lado ruim é que por causa de sua aparência nunca conseguia a atenção das mulheres, até que certo dia voltando para casa uma acusou ele de ter passado a mão nela. Mesmo negando, ele acabou sendo condenado a pagar uma grande multa e também foi demitido de seu trabalho. Tempos depois descobriram que a garota que lhe acusou já fazia esse tipo de coisa há muito tempo, mas como é menor de idade só recebeu uma restrição. Isso deixou ele revoltado porque a denúncia dela acabou com sua vida, causando um trauma tão grande que ele nunca mais conseguiu arrumar um emprego, tendo que viver agora com uma mesada de seus pais. Certa noite, lendo algumas teorias malucas na internet, ele encontrou uma espécie de ritual para pessoas que querem ter uma segunda chance em outro mundo. Apesar de achar loucura inicialmente, ele decide tentar e logo surge um painel em seu computador. Nesse painel aparece a lista de pontos que ele precisa distribuir e quando vê a pontuação de aparência ele acha ela errada e para ficar condizente com o que ele é decide diminuir a beleza para o mínimo possível. Isso faz com que seus pontos disponíveis para distribuir nos status aumentem significativamente. Quando percebe que quanto mais ferrado ele for em termos físicos, mais pontos ele ganha para distribuir, ele começa a listar coisas péssimas para ele como uma taxa insignificante para achar dinheiro. E uma penalidade altíssima caso toque numa mulher. Quando termina, percebe que ganhou uma quantidade gigantesca de pontos para distribuir nos seus atributos, mas antes que possa fazer isso seu tempo acaba e ele é mandado para outro mundo. Quando acorda, fica em choque ao ver sua nova aparência, percebendo agora que aquela teoria maluca era real. Nisso surgem mais algumas pessoas que ficam felizes vendo que ele acordou. Uma das garotas sente frio e logo ganha a camisa do bonitão para se esquentar. Shigeru tenta oferecer a sua para outra garota que recusa-o, fazendo-se lembrar que embora esteja em outro mundo ainda existe uma diferença de tratamento entre feios e bonitos. Nisso eles decidem se apresentar e descobrirem que ambos foram mandados para aquele mundo com apenas 16 anos, o que não parece ser verdade quando olham para Shigeru. O pessoal segue conversando enquanto Shigeru sai dando uma olhada no local e encontra uma moeda de ouro. No momento que ele a pega, a moeda desaparece, o fazendo-se lembrar que sua taxa de aquisição de ouro era 1 e frações ímpar. O sistema arredonda para baixo, o que significa que ele não tem como achar moedas. Seiji pergunta se ele achou algo, mas Shigeru nega para não contar o que aconteceu. Após isso eles encontram roupas e 4 equipamentos de cada tipo, no entanto apenas acham 7 moedas, o que é curioso visto que todo o resto veio em 4. Shigeru acha que eles podem estar suspeitando dele, então decide deixar que fiquem com todo o dinheiro e apesar de Seiji achar isso errado, Seika acha correto, afinal eles que acharam as moedas. Mas na verdade Shigeru achou várias, mas deixou passar para não fazer elas desaparecerem novamente. Ele segue dizendo querer apenas um machado, só que o outro rapaz não gosta dessa ideia, vendo que Shigeru pretende sair sozinho pelo mundo e acha que isso vai ser ruim novamente para ele. Shigeru não entende essa parte, então Seiji explica ter misturado a fala com um pouco de sua experiência de vida sem querer. Porque em sua vida passada ele tinha problemas de comunicação e era muito egoísta, e isso acabou arruinando com sua vida, por isso não pode deixar que Shigeru faça o mesmo. Assim todos concordam em dividir tudo jogando pedra, papel ou tesoura, e como Shigeru perdeu todas acabou ficando apenas com um cajado. Após isso todos olham o mapa e decidem ir até a cidade de Iria, que fica perto dali. Já Shigeru decide seguir o grupo por enquanto. Quando abrem a porta se deparam com um goblin muito feio que deixa a garota desesperada, mas Seiji toma a frente e elimina o goblin. Em seguida divide o grupo entre os atacantes e o pessoal que vai ficar na retaguarda. Shigeru fica impressionado achando que esse rapaz não possui nenhum problema de comunicação como havia dito. Já Seika segue tentando colocar a corda do arco sem obter sucesso. Nisso um goblin ataca Shigeru de surpresa e ele decide revidar para testar suas habilidades super fortes, mas nada acontece. Ele não consegue entender o motivo disso, já que deveria ser muito poderoso, então lembra que foi teleportado antes de distribuir seus pontos. Vendo que vai precisar de mais força, ele decide usar tudo o que tem e acaba destruindo o goblin, upando assim pro nível 31. Seus amigos também acabam upando, mas Shigeru não pode ver a tela deles, então resolve distribuir logo seus pontos colocando 1 trilhão em cada atributo. Quando faz isso, o sistema acaba dando a ele o status de Deus absoluto.
Agora ele ficou tão poderoso que os ataques do Goblin nem fazem efeito, então decide testar seu 1 trilhão de força dando um peteleco no Goblin que sai voando que nem um foguete. Seus amigos seguem batalhando enquanto Seika ainda não conseguiu sequer colocar a corda do arco. Então Shigeru inventa ter uma síndrome do arco que lhe faz ter um desejo imenso de colocar corda de arcos. Seika acredita e deixa ele lhe ajudar. Vendo a habilidade do rapaz, ela deixa ele atirar a primeira flecha. Shigeru aproveita para testar uma de suas habilidades e dispara a flecha que sai voando para bem longe, fazendo ele pensar que errou. Mas o que acontece é bem diferente. Um portal no céu é aberto e de dentro dele sai um dragão celestial que voa em direção aos goblins, causando uma grande destruição. Todos ficam surpresos nisso. Vem mais uma horda de goblins e agora com seu arco pronto Seika decide dar cobertura pro grupo. Mas não acerta nenhuma flecha e quando todas acabam ela fica muito deprimida, então Shigeru usa uma habilidade para criar mais flechas e diz à garota que algumas apareceram magicamente atrás dela, a deixando feliz de novo. Após derrotarem todos os goblins, eles chegam na cidade de Iria, onde acabam encontrando uma lanchonete e vão lanchar. Mas Shigeru decide que já é hora de ir embora e caminhando chega numa fonte onde reflete sobre o que está acontecendo. Nisso Seika aparece e acaba assustando o rapaz que cai na água. Ela diz ter vindo atrás dele para lhe trazer um grande hambúrguer de presente por ele ter lhe ajudado a colocar a corda do arco, e já que Shigeru está cheio de fome acaba aceitando. Mas quando pega acaba encostando nela e sente uma dor tão terrível que lhe drena 58 trilhões de pontos de vida em apenas um segundo. Com isso acabou jogando o hambúrguer no chão, deixando Seika muito triste porque ela havia comprado com carinho. Shigeru decide que é o momento para usar sua habilidade de fazer as pessoas sorrirem que adquiriu sendo vendedor, então diz a ela apenas ter se distraído com a beleza dela e lhe pede para não chorar porque ele vai comer o lanche. Seika se desculpa com ele por ser tão bonita e pede para ele não fazer aquilo porque ela tem outro lanche que ele pode comer. Já que esse é o dela, ele pensa em não aceitar. Mas para ela não tem problema dar aquele lanche porque possui muito dinheiro, já ele é muito pobre. Shigeru acaba aceitando a comida e logo em seguida o resto do grupo os acha. Shigeru acaba refletindo que talvez possa partir em sua jornada sozinho em outro momento. No dia seguinte Seika compra diversas flechas porque ela é muito rica e na saída o líder diz ter achado um bom hotel onde podem passar a noite. Apesar disso Shigeru recusa, decidindo passar a noite na praça, mas Seika sabe que ele tá recusando porque é muito pobre, então se oferece para pagar a estadia do rapaz. Enquanto ela lhe puxa, ele percebe que não sofre danos com ela lhe tocando através da roupa, o que considera muito bom apesar de estar desconfortável por estar tão perto de uma garota. Em seus quartos o líder reflete sobre o quanto de dinheiro eles ainda possuem, já Shigeru faz algo parecido. Ele está preocupado sobre as dívidas que já tem com sua amiga e sobre como vai se manter naquele mundo, sendo que não pode ganhar dinheiro porque seus ganhos são reduzidos em 10.000%. Esse é um problema que ele tem que dar um jeito logo, porque caso fique preso numa situação muito ruim pode acabar optando por voltar ao mundo do qual fugiu, o que seria péssimo. Na manhã seguinte ele oferece um lanche delicioso para os seus amigos que conseguiu fazendo um trabalho exaustivo. Sua amiga acha que ele foi mendigar e não acha que ele deveria fazer isso porque ela é muito rica. Mas na verdade o que Shigeru fez foi usar uma técnica muito antiga chamada escambo. Assim ele conseguiu vender várias flechas que produziu por 40% do preço normal, só que em vez de dinheiro ele pediu o valor em produtos. Com isso considera que sua dívida com Seika já está paga. Após isso o líder fala sobre seu plano de ir se aventurar numa caverna próxima dali porque precisam garantir logo mais fundos antes que fiquem sem dinheiro. Nisso surge um homem interessado na ideia deles porque trabalha de guia. Porém ele parece muito suspeito, então o rapaz conta se chamar Kyoshiro e diz ser um reencarnado que nem eles, por isso trabalha ajudando os novatos. E dá para eles alguns itens únicos que garantem desconto na primeira hospedaria que eles forem, o que deixa Seika muito alegre. O homem se oferece para guiá-los por um preço razoável e caso eles aceitem promete que o grupo vai ter ganhos de maneira mais eficiente. Shigeru acha isso muito suspeito, mas caso algo dê errado ele tem poder para ajudar seus amigos, então resolve deixar a decisão nas mãos do líder. Seiji reflete sobre isso considerando que pode ser um bom investimento porque vão adquirir conhecimentos mais rapidamente, então fecha acordo com o rapaz oferecendo 120 hiras por dia.
No caminho para a aventura acabam se deparando com muitos goblins e Seika se prepara para resolver isso sozinha, só que dispara várias flechas no nada. O guia aconselha a melhorar sua mira ao invés de ficar gastando flechas à toa e lhe manda imaginar que cada flecha custa 100 milhões. Um número muito exorbitante mesmo para ela que é rica. Então a garota mira melhor e consegue derrubar um goblin. Em seguida seus amigos avançam para a batalha. Shigeru fica impressionado com a ajuda do guia porque seu primeiro instinto de vendedor foi duvidar de uma proposta de negócios, mas o homem realmente está ajudando muito eles desde a escolha dos itens. Porque foi ele quem indicou aqueles chapéus que foram feitos por outra pessoa invocada naquele mundo. Infelizmente sua amiga foi muito ansiosa e acabou comprando tochas para exploração. Depois do combate o guia ainda orienta o pessoal numa batalha de treino, explicando a eles como usar corretamente seus equipamentos. Ainda tenta fazer Shigeru participar também, mas o rapaz prefere não fazer isso porque não possui uma habilidade adequada para esse treino. Vendo sua desmotivação, o guia tenta encorajá-lo mesmo sabendo que é difícil subir de nível usando apenas um cajado. Embora suas palavras sejam para ajudar, ele nem faz ideia de que Shigeru já é na verdade um nível 61. O homem segue dizendo ter ouvido falar que a última habilidade que se desbloqueia do cajado é fenomenal, coisa que Shigeru descobriu essa manhã quando saiu para fazer flechas. Naquele momento o rapaz se deparou com uma criatura e resolveu testar a habilidade mais forte do cajado. Mas antes que usasse apareceu um aviso relatando que ocorreria uma grande destruição numa área de 200 quilômetros. Por causa disso o rapaz decidiu cancelar o feitiço. O guia, ainda tentando motivá-lo, lhe pede para não desistir, caso contrário vai ter que se aposentar que nem ele. Shigeru não entende. Então o rapaz conta que quando chegou naquele mundo acabou fazendo parte de um grupo de mercenários. No entanto, ele não tinha muitas habilidades e acabou se aposentando. Quanto ao seu líder, o homem continuou evoluindo até conseguir se tornar rei e seus status estavam tão fortes que chegaram a ficar com 3 dígitos. Coisa que para Shigeru não é grande coisa. Eles seguem viagem até chegar nas ruínas, onde Seika fica assustada inicialmente, mas assim que entra fica animada com os estalactites, mas o guia a manda ter cuidado porque essas coisas podem cair a qualquer momento. O líder, vendo o jeito como a garota age, decide perguntar por sua idade na sua antiga vida, revelando também que possuía 30 anos no mundo real. Seika conta que tinha 17 anos e só tirava nota 10 na escola. Enquanto adentram na caverna, acabam se deparando com algumas criaturas que eles rapidamente eliminam até chegarem na parte mais funda. Lá eles encontram uma porta enorme que Seika corre para abrir, mas o guia a faz parar explicando que aquela é uma porta de chefe e como ela é apenas uma nível 3 não tem capacidade para enfrentá-lo. O grupo fica satisfeito com o progresso do dia e decidem voltar para a cidade, agradecendo também ao seu guia que fez um bom trabalho. Mas antes de irem, o guia diz ter um evento especial para eles e leva todo mundo até um local chamado Sala de Reuniões. Uma sala especial onde nenhum monstro ou magia pode entrar. Coisa que Shigeru duvida porque não há nada num raio de 200 quilômetros que possa escapar da magia final de seu cajado. Dentro daquela sala o pessoal vê um monte de lanche que o guia diz ser para comemorar a chegada deles naquele mundo. Mas o sistema alerta Shigeru para a presença de uma poção adormecedora nas latas. Isso, é claro, não vai fazer efeito nele, mas quer saber qual vai ser a decisão do grupo. Seiji diz não poderem tomar porque precisam chegar na cidade antes do anoitecer. O guia compreende e não deseja forçá-los a nada, então vai se preparar para partirem. Suas palavras fazem Seiji se desculpar pelo que disse porque esse tempo todo ainda estava com dúvidas sobre Kyoshiro, mas agora sabe que ele é um homem bom, então acaba aceitando sua oferta generosa. Enquanto bebem, Shigeru reflete que poderia usar uma magia de antídoto, mas como ela brilha eles lhe descobririam, por isso resolve conversar para ver se isso diminui o efeito. Nisso ele pergunta ao pessoal sobre a vida deles no outro mundo, mas isso deixa o clima pesado porque ele esqueceu que se todos estão ali é porque a vida não era boa. No entanto, Seiji decide contar sobre si, revelando que na vida passada ele fugiu de casa para fundar uma grande empresa. Quando tudo ainda estava no início, ele recebeu um vendedor que tentou lhe vender uma máquina de Xerox muito cara, coisa que ele decidiu não comprar. Mas o vendedor acabou lhe convencendo com sua arte de fazer os outros rirem e naquele dia ainda disse que nunca iria decepcionar Seiji.
O presidente da empresa ainda decidiu seguir o conselho do homem de aproveitar mais a vida e deixou o trabalho para seus funcionários. Desse modo, o faturamento de sua empresa cresceu muito. Mas pouco tempo depois tudo foi por água abaixo devido a um incidente que ocorreu com a inteligência artificial que eles estavam construindo. Isso fez a empresa quebrar e ele não aguentou aquilo. Isso lhe deixou muito triste vendo que traiu a confiança de todos que investiram na empresa e principalmente se sente mal por não ter conseguido retribuir a chance que aquele vendedor lhe deu. Por isso, quando chegou nesse mundo, jurou que nunca mais iria trair a confiança de um amigo. Além disso, revela que aquele vendedor também se chamava Shigeru, por isso pergunta qual o sobrenome do rapaz e ele mente dizendo ser Sasaki. Mas na realidade era ele o tal vendedor. Momentos depois todos caem no sono e o guia surge com seu grupo de bandidos prontos para roubarem tudo e vender os aventureiros sem saber que Shigeru ainda está acordado pronto para defender o grupo. Ele sabe que agora vai poder usar toda a sua força sem se preocupar em ser descoberto, mas nesse momento Seiji se levanta para defender seus amigos. Mesmo com seu corpo debilitado devido à poção, mas o rapaz acaba tomando vários golpes porque não tem como lutar direito. O guia manda os soldados não machucarem muito eles porque isso vai fazer baixar o preço. Com sua fala, Seiji finalmente entende que o rapaz é um comerciante que vende as pessoas invocadas, acabando com sua oportunidade de obter uma segunda chance nesse mundo. E isso é algo que ele não pode permitir que aconteça, mas o homem manda todos os seus soldados para cima dele. No último momento, eis que surge Shigeru jogando todo o seu peso em cima do pessoal usando sua habilidade especial Golpe do Porco. Uma habilidade improvisada que ele acabou de criar porque usar suas outras habilidades acabaria destruindo todo o local, então pede para Seiji descansar enquanto ele cuida do pessoal. Nisso todo o grupo de inimigos parte para cima dele e o grandão usa um soco fortalecido que faz Shigeru voar, mas não surte nenhum efeito porque a única coisa capaz de lhe causar dor são garotas. Então o cara volta usando todo o seu peso para derrubar os adversários que ficam em choque sem saber como ele consegue fazer isso. Seiji manda seu amigo sair da frente porque vai derrotar todos os inimigos com um único golpe, mas Shigeru não bota muita fé nisso vendo o estado do rapaz. Além disso, nesse momento ele está muito ocupado lutando. Nisso o guia manda seus amigos acabarem logo com os rapazes e acaba tomando um golpe bem desagradável de Shigeru. Mas enquanto lutam, a mão de Seiji começa a brilhar de uma forma impressionante enquanto o rapaz explica que no momento em que estava configurando seus status fez um juramento de lealdade aos seus amigos. Um juramento em que disse nunca trair a confiança de ninguém ou decepcionar aqueles com quem se importa. Graças a esse juramento ganhou muitos pontos para distribuir entre suas habilidades bônus, mas ele decidiu colocar todos os pontos em uma única habilidade muito poderosa, ignorando completamente a defesa. Essa habilidade sempre vai despertar quando sua raiva chegar no limite e vai usá-la para acabar com os bandidos. O pessoal acha engraçado achando que ele não vai poder fazer isso se não tiver mais a mão, então todos partem para cima dele. Mas Shigeru decide servir como escudo para que Seiji possa completar sua técnica. O rapaz não entende o porquê dele estar fazendo isso e sua pergunta faz Shigeru se lembrar que na vida passada as pessoas boas sempre pagavam o pato por serem gentis. Então dessa vez quer que pessoas gentis como ele sejam recompensadas, por isso quer que seu líder demonstre todo o seu poder. De repente uma grande luz toma conta do local com a transformação super incrível de Seiji que impressiona a todos.